Fala pessoal, começando mais um episódio do Perspectiva Podcast aqui direto da agência BCK Digital, mais precisamente aqui no Empresarial do Rio Mar Kennedy. Muito prazer, eu sou Hamilton Silva e você sabe, toda semana a gente está sempre aqui, né, trazendo convidados especiais para a gente poder conversar, para a gente conhecer toda a jornada, né, e é algo que a gente faz com muito amor realmente, né? A gente gosta muito de trazer convidados para conhecer as suas experiências, a sua vivência e esse que é um cenário perfeito para a gente poder trocar experiências, né? Até porque, para você que nos acompanha aí, todas as vezes que a gente tem a oportunidade de estar trazendo esses convidados, a gente planta uma sementinha de conhecimento na sua cabeça, né? Então, para você que está acompanhando, é muito importante ter você aí do outro lado, acompanhando aqui sempre os nossos episódios aqui do Perspectiva, tá? Bom, vamos às nossas orientações. Bom, se você quiser fazer alguma pergunta para o meu convidado, você pode ficar aqui, pode ficar à vontade para deixar essa pergunta aqui na descrição desse vídeo. Perdão, no chat que vai estar disponível aqui. Você pode estar deixando sua pergunta lá e a gente repassa para ele. E no momento oportuno ele vai estar lá e ele vai lá e responde, tá certo? Outra informação importante é pega esse link já está aqui pronto, gravadinho para você. Pega esse link e compartilha no grupo da família, dos amigos, dos profissionais, principalmente na área da saúde, para que de repente você possa ter a oportunidade de conhecer e de repente você conhece alguém que se identifica com o assunto que a gente vai estar conversando aqui, tá certo? E fora isso, amigo, compartilha, né, com as pessoas que você tem mais aproximação, para que ela de repente se identifique com o conteúdo que a gente está trazendo hoje aqui. E vamos ao tema do nosso conteúdo. Lembrando, pode deixar sua pergunta, pode comentar também, aproveitar o chat para você fazer isso. E se você tiver alguma dúvida ou quiser conhecer um pouquinho mais sobre o meu convidado, você pode aproveitar também a descrição desse vídeo. Lá você vai encontrar o telefone de contato, vai encontrar o arroba, né, o Instagram dele, para que você conheça ele, né, um pouco mais, tá certo? Então vamos lá. Vocês perceberam que a gente está com alguns dias aí que a gente esteve um pouquinho ausente de produzir os conteúdos, porque, como vocês perceberam, a gente passou por uma pequena reforma, né, para poder sempre estar trazendo um melhor conteúdo para vocês. Estrutura, iluminação, tudo isso é algo que realmente a gente entende que faz total diferença na hora de entregar um conteúdo de valor para vocês, tá certo? Mas vamos parar de papo, tá? Já fiz as considerações aqui. Bom, eu quero apresentar para vocês aqui. Hoje a gente gosta muito de falar sobre saúde, e principalmente quando é um assunto que a gente entende que faz diferença na vida das pessoas. O meu convidado de hoje é o Tiago Aguiar. Palmas, senhoras e senhores! Tiago Aguiar, nutricionista, ele é com foco em emagrecimento, né, e suplementação e hipertrofia, tá? Ele é o nosso convidado do Perspectiva Podcast de hoje. Tudo bem, Tiago? Como é que vai? Tudo bem? Em primeiro lugar, boa tarde, né? Agradecer aí o convite. Está sendo uma honra aqui participar do programa. Perfeito, então. O Tiago veio aqui para conversar com a gente. Como eu falei para vocês, ó, ele tem trabalho, ele é nutricionista com foco em emagrecimento, hipertrofia e suplementação. E antes da gente começar, já deixa aqui o Instagram dele, ó. Tiagoaguiar.nutri. Esse é o arroba que você vai encontrar lá, a jornada dele lá no Instagram, de atendimento, de exercício, de dicas e por aí vai. Mas começando o nosso bate-papo, Tiago, muito obrigado por você ter topado vir aqui conversar Nada, com a eu gente, que viu? agradeço. Perfeito. Tiago, primeiro a gente quer te conhecer, cara. Quem é o Tiago? Cara, eu nasci no Rio de Janeiro, vim pra cá com, acho que eu me alfabetizei aqui, Vem pra cá muito pequeno, então. muito pequeno, me alfabetizei aqui, comecei a estudar aqui e fiz minha vida toda praticamente aqui. Perfeito. Cara, e essa paixão pela nutrição? Porque aí a gente fica se perguntando assim, claro que o dia a dia, ou a vida saudável, os exemplos em casa, dos pais, etc., Hum. levam a gente para determinados rumos. No teu caso, como é que surgiu o interesse? Eu sempre gostei muito de esporte, sabe? Boa. Só que quando eu estava terminando para começar a faculdade, eu queria algo relacionado a esporte, mas eu não queria educação física. Aí uma vez na academia um cara falou assim pra mim, ó, tu tá muito magro, não sei o quê. Acho melhor tu procurar um nutricionista. Eu na época eu era mais novo, eu não sabia nem o que era, entendeu? Ah, tu precisa procurar um nutricionista e tal. E na época eu lembro que eu comia, antes de ir pra academia, eu comia um pacote de aquele salgadinho com a coca, entendeu? Se eu fosse olhar pra mim fazendo isso, né, um puxão de orelha, né? Aí peguei e fui, procurei na internet um nutricionista.
comecei a ver os resultados vindo, eu falei, é isso aí. Aí não deu outra, cheguei na faculdade, passei e comecei o curso. Olha só. Cara, e o interessante disso é que a vida acaba dando um rumo pra gente, né? Porque É, assim, os teus pais têm alguma não, ligada, nada, né? não, Então foi a vontade mesmo, com o foi, esporte que foi te sim. Eu trouxe sempre gostei de esporte, desde novinho. pequeno, né, cara? E você nasceu e se criou por aqui, é Sim, assim, resiste, digamos, eu imagino que você seja, é, você é natural do Rio sou e veio morar em Fortaleza muito pequeno. muito pequeno, nem sotaque do Rio eu não tenho mais. Não, Chegou a ter sotaque, porque eu tive lá recentemente lá, poxa, é muito é arrastadão, né? muito, muito puxado. É, Só que e perdi total. perdeu total, né? Eu chegar aqui no Ceará. Bom, cara, e aí? Eu não vou nem perguntar se você tá gostando. Você tem, assim, quantos anos? Eu fiz 33 de 15 Dia agora. 33, dia Uhum. 15, então tem bastante tempo já aqui na cidade, né? Me explica aqui uma coisa. Vamos lá, só de nutricionista, quanto tempo? Cara, eu me formei na pandemia ainda, foi em 2020. Só que eu não comecei a trabalhar logo. Eu me formei e comecei a trabalhar com outras coisas, venda de produto na internet. Meu pai também tem uma empresa. Aí eu assumi no lugar dele, né? Deixar ele descansar um pouquinho, né? Aí agora me deu vontade de voltar para nutrição, aí tô aí firme e forte. Perfeito. Aí vamos lá. Eu vi aqui que você tem o teu foco é emagrecimento, Sim, hipertrofia e suplementação. Me isso. explica um pouquinho aí, emagrecimento inteligente, né? Porque só o déficit calórico não basta. Eu queria que você me respondesse essa pergunta. Não, não Por basta. Você quê? tem que analisar o contexto todo. Você tem que analisar os hábitos da pessoa. Você tem que analisar, por exemplo, em déficit calórico. Se não tiver tudo calculado corretamente, a pessoa vai acabar perdendo massa muscular. Isso não é interessante. A gente tem que ver o contexto da dieta. Se está com os alimentos certos, tudo bem calculado. Temos que ver também o sono da pessoa, que a gente sabe que tem vários estudos que comprovam que privação de sono te fazem ganhar gordura com mais facilidade, problemas na microbiota também se o seu intestino está regulado. Tudo isso é um contexto, não é só uma forma, entendeu? Uma coisinha só déficit calórico, você tem que analisar o contexto inteiro. Quais são as recomendações, assim, que geralmente, para quem já faz esse atendimento e já tem isso, vive isso no dia a dia, deve, claro, ter uma noção de que forma Sim. você pode estar orientando, né, Para os quem está pacientes, começando para quem hoje está mesmo, começando uma dieta. exercício físico, porque caminham juntos, exercício físico e nutrição. Eu costumo falar que um treino bom não compensa uma dieta ruim. E uma dieta boa não compensa um treino ruim. Então tem que ser os dois têm que ser bons. Descanso, hidratação e qualidade de sono também. Ter um sono, isso é importante, viu? Assim, qual é a recomendação de horas de sono, por exemplo? Existe uma 6 a 8, 6 a 8 é o ideal, né? 6 a 8. Você poder ter uma, Um descanso um bom. descanso interessante, né? Beleza, então. Continuando, hipertrofia avançada, né? Estratégias além do básico de suplementação com proteínas, o que realmente vale a pena investir. O que que você acha? No caso de suplementação, Isso. Hipertrofia para avançada. hipertrofia, também para emagrecimento. Os suplementos vão ser basicamente os mesmos. O que vai mudar vão ser as quantidades ou horários, alguma coisa. Para hipertrofia, você tem que tomar whey. É bom também para os treinos uma cafeína. Creatina é importantíssimo. Aliás, é o suplemento mais importante que existe no mundo. É creatina, não só para hipertrofia nem nada. Ela atua no ganho de força. Ela pode ser utilizada para idosos, para preservar massa muscular, desempenho cognitivo também. Legal. É basicamente isso. Só que não só a suplementação. O mais importante é a alimentação. Entendi. Tem que estar em dia. Os E o exercício exercícios, também. né, É que o tu conjunto. tem que fazer tudo. Não adianta fazer Exatamente. uma coisa ou Não, outra, não. não Se fizer adianta. só regular a alimentação e o Se você exercício. fizer só a dieta e não fizer exercício, você acaba que não ganha massa muscular. Você pode acabar ficando flacidez. Entendi. Então, mas assim, não, tá, eu não quero ganhar massa muscular. Posso fazer se esse é o principal objetivo, né? Não, não quero, eu quero só emagrecer, não quero ganhar massa muscular, não é possível. É importante que faça os dois.
mas é possível emagrecer. Só que o exercício físico é importante para ter qualidade de vida, né? Importante para a função cardiovascular também. Então, tem que fazer. É importantíssimo estar com essas duas partes bem alinhadas. Perfeito. Vamos lá, a gente está aqui conversando com o Thiago Aguiar, ele é nutricionista, com foco em emagrecimento, hipertrofia e suplementação. Se você quer fazer alguma pergunta para ele, aproveita aqui o chat, certo? Deixa lá uma pergunta para ele que ele vai ter um imenso prazer de responder e você vai acompanhar as respostas lá nas redes sociais dele, tá? thiagoaguiar.nutri é onde você vai encontrar o Thiago, tá certo? Para poder conversar e entender um pouquinho mais de toda essa dinâmica. Inclusive, a gente está fazendo uma breve transmissão ali para o TikTok, estamos ali no TikTok também para a gente poder validar algumas possibilidades. Quem sabe a gente vai estar tendo a oportunidade de estar não só no Instagram, tá no YouTube, a gente também vai testar, validar algumas possibilidades de estar também ao vivo no TikTok. Inclusive, nós estamos ao vivo agora lá no TikTok. Nem sei se a turma está falando, mas depois eu checo isso. Bom, e continuando aqui com o Thiago. Thiago, vamos lá, cara. Vamos lá. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre os desafios, né, da decisão da nutrição. Você já deixou claro que sempre gostou de esporte? Que tipo de esporte você praticava? Futebol. 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 E eu queria que você falasse pra gente aqui dos desafios que você enfrentou no processo de formação. Cara, desafio. A gente pensa muito assim, ó, poxa, eu decidi fazer nutrição. Às vezes você precisa trabalhar e estudar. Eu não sei se Ah, foi o teu caso. não. Trabalhar e estudar. Não, eu não vou me dediquei única e exclusivamente em estudar. Meu desafio era cumprir toda o cronograma da faculdade, aquela coisa toda. Aconteceu contigo? Cara, assim, desafio eu não tive muito porque eu quis isso de qualquer jeito, entendeu? O que fosse preciso, eu tava lá. Só que assim, trabalhar, estudar, eu ajudava mais meu pai, só que era bem tranquilo, não atrapalhava minha rotina na faculdade. Sempre teve o apoio dos pais em relação à decisão? Sempre, Sempre sempre. teve, né? Como é que as pessoas fazem para te encontrar? Hoje você faz atendimento numa clínica No no consultório. seu consultório. Me explica um pouquinho onde é que as pessoas podem te encontrar. Cara, se quiser marcar a consulta no Instagram, tem um Marca- link e também eu posso dizer o endereço, onde é que fica. Pronto, então através do link lá do Sim, Instagram as pessoas manda já podem cai estar. direto no WhatsApp, eu já passo todas as informações lá. Perfeito. Aí agendamentos, essas Sim, coisas todas, tu tudo passa lá, tudo por tudo lá, lá. né? Perfeito. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora sobre esses produtos hoje do mercado, né? Sobre o Monjaro, É, né? O que, tá a na nut- moda. o que um nutricionista pensa sobre o uso do Monjaro para o emagrecimento. Assim, eu não sou contra o uso do Monjaro, mas tem que prestar atenção em certas coisas. Ele é como se fosse uma muleta, entendeu? Para você usar o Monjaro, você tem que mudar os seus hábitos. Porque, por exemplo, você está usando o Monjaro. O que é que ele faz? Ele retarda o esvaziamento gástrico. Ou seja, isso vai te dar sensação de saciedade por mais tempo, mais prolongado. Ou seja, se você não come fome, ou se você não sente fome, teoricamente você vai emagrecer. Mas vamos pensar, se você para de tomar, você ajustou seus hábitos, você aprendeu a comer. Se você não tiver feito tudo isso, não tiver mudado sua mentalidade, se você parar de usar, depois que parar, você vai engordar tudo de novo. Isso é complicado, né? Tu conhece assim, imagino que você deva conhecer algum exemplo de um paciente que tomava ou não tomou, ou estava querendo. Eles te procuram com esse objetivo, não? Sim, inclusive eu conheço uma pessoa, ele nem é tão, estava com um nível de obesidade tão elevado. Ele ganhou esse Monjaro, ele utilizou, só que ele acabou emagrecendo, só que como eu falei, ele não ajustou os hábitos, ele não fazia dieta, parou de tomar, ele tinha perdido 6 quilos, quando ele parou, ele engordou 12. Meu Deus do céu. Então é complicado, né? De repente tá. Uhum. Até porque o produto, o Mojaro, não é tão barato, não, né? Pra Não. turma. É igual eu falo, eles podem salvar seu passado, mas garantir o futuro E, e, depende de você só. para sustentar esse. E eu não sei, parece que é uma aplicação única. Como Eu é que. nem sei quanto é nem o preço disso, porque nunca, né? Eu Entendi. sou muito Entendi. fã de usar, só que eu não sou contra, né? Salva a vida sim, mas tem que Entendi. saber usar. Dieta flexível. Queria entender um pouquinho. Da mesma forma, para emagrecer comendo de tudo, dá para emagrecer comendo Dá, de tudo com a dieta flexível? dá.
Como é que funciona? Esse é o ponto principal. Você tem que ter a dieta flexível para garantir a adesão ao protocolo. Porque, por exemplo, vamos imaginar que tu chegou lá no meu consultório, aí tu fala assim para mim, eu não posso deixar de comer de jeito nenhum um bolo de cenoura. Eu passei minha vida toda comendo bolo de cenoura. Aí que direito eu tenho de falar, ó, pode tirar esse bolo aí. Não posso. Por exemplo, se eu tirar e tu fizer lá uma dieta completamente sem graça, frango, arroz, ovo, frango, arroz e ovo. Na hora que tu vê uma comida assim diferente, tu vai comer até. Imagino, viu? Geralmente eles se queixam disso, né? Diz, ó, Sim, eu quero que você prepare uma dieta para mim, mas tem ciente que de que eu não ter, queria que tirasse. tem que ter. Eu tenho que ter isso aqui, nem que Eu gosto de diminua. doce. O problema não é o doce, são as quantidades. Entendi. Por exemplo, tem paciente meu, come chocolate todo dia. Pós jantar, pós almoço, doce de leite. Eu mesmo como doce de leite, Todo dia? todo dia. E aí, doce de goiaba com. Como é o nome daquele negócio, meu? Goiabada? Goiabada é doce Pode sim também. creme de leite. Pode. Creme de Doce de leite, leite. é? Um morango com leite Todo condensado dia? por cima? Pode. O que vai contar lá, se você, seja para se você quer emagrecer ou engordar, vai ser o déficit calórico. Se você ainda se manter em déficit calórico, mesmo comendo doce e tudo, você vai emagrecer. Só que vai ser uma coisa bem mais fácil, porque tem pessoas que pensam que fazer dieta é sofrimento, é É, deixar de comer o que gosta, e não tem isso, é totalmente diferente. é só diminuir as quantidades. Exatamente. É Vai estar tudo equilibrar. calculado. Tudo Entendi. calculado. Geralmente, os pacientes que te procuram, já teve assim algum caso inusitado assim de um Teve, paciente? Por exemplo, queria que você teve. descrevesse pra gente. Eu lembro uma vez que chegou uma senhora no consultório, eu lembro até hoje, ela tinha um problema no joelho por causa do excesso de peso. Aí eu recebi ela no consultório, ela não tinha nem sentado na mesa ainda. Ó, meu filho, não tira minha cerveja do final de semana, não, que eu não sei. Senhora, tenha calma. Sente aí, nós vamos conversar. Eu não vou lhe proibir nada, não. A gente vai combinar tudo aqui vai dar certo. Eu não vou tirar sua cerveja, não. Não se preocupe. Ela, é porque não sei o que eu vi na internet que ia me proibir tudo e não sei o que, não sei o que. Eu já fiquei. Não, se acalma. Só que eu passei as cervejas menos calóricas para ela. E combinei a quantidade. E quais são as cervejas menos As calóricas? que tem um nome Ultra. Eu acho que é a Mistel Ultra o nome. Tem uma outra que é Michelob Ultra. E tem uma outra que eu não tô lembrando o nome agora. Mas essas São aí bem menos calóricas que as do que outras. as tradicionais, a Sim. Heineken da vida, a Spaten, É, bem menos, né? são bem menos. E mesmo diminuindo a quantidade, é assim mesmo, Pode tomar. né? Se ela é menos calórica, você pode tomar pouco mais de quantidade do que a mais calórica, não é? Sim. Se for somar ali, por exemplo, é só um número. Tu toma três aqui da menos calórica, aí tu vai tomar só uma da outra. E quando vê é a mesma caloria dessas outras três aqui. Interessante, viu? Então, a recomendação é sempre trabalhar a quantidade, É, né? quantidade. E o problema é sempre o excesso. Entendi. Geralmente a turma que aproveita o final de semana, É, todo mundo chega na segunda-feira super arrependido porque fez e não fez. ai, começa a parar de comer, quer fazer cardio dobrado e Não não é é assim, recomendado essas não. orientações. Não, você pode consumir os alimentos que você quiser, mas tem um limite, né? Também não adianta extrapolar, né? Porque senão aí, É pra uma festa? Ah, todo fim de semana tem festa, tomei cursinho. 20 cervejas, aí a conta vem lá depois, né? Ixi, mano, tem uma turma aqui que é meio É, complicada tem uns aqui. amigos também que, não vou nem falar o nome, né? Vai, Mas vai. eles vão assistir, eles vão se tocar. Pois é, deixa aí um conselho, inclusive, para quem aproveita esse final de semana. Ó, você que aproveita, qual o conselho que você daria? Você pode aproveitar o seu fim de semana, pode tomar sua cerveja, pode comer seu chocolate, mas com moderação. Evite exagero. Tem alguns, eu tenho visto alguns vídeos que circulam pela internet, e a turma comenta muito. Aquelas paçoca parece que ela tem, Muita caloria tem. né? Tem, Quem come tem mais de um, calórica. então, Aí tu comeu ali, por exemplo, 100 gramas daquilo ali, já vai umas 500 calorias por é, né? aí.
É, pois, ou mais. pois Dona Valéria comprou um bocado dessas paçocas aí, eu não sei qual é o objetivo. A Mas minha mãe é enfim, doida por isso também. Inclusive, o nome dela é Valéria também. é? É, Pois é, pois tem a Valéria que eu conheço também comprou um monte de paçoquinha. Mas enfim, não é recomendado. não é exagero não. Exagero, porque então o problema tá no exagero. Se fosse para comer uma, tudo bem, mas se Tudo demais faz mal, até água. tá vendo? Me fala aí um pouquinho sobre os erros comuns dos pacientes que se atende. Ah, acho que o principal é cortar carboidrato completamente, zerar, fazer algum ajuste lá na dieta por conta própria. Deixa eu ver se tem outro. Não, eles não comentam assim, não, eu vi na internet que se eu fizer isso, Não, misturar essa isso. semana, inclusive, aconteceu. Um amigo meu, ele falou: Thiago, eu fiz aqui, eu adicionei, eu comi sopa aqui no lugar, e tem problema? Eu falei: tem, Olha aí, ó, tá vendo? tem. Ah, mas tem proteína, tinha frango. Aí eu, mas que quantidade tu comeu dessa sopa aí? E o carboidrato? Não, tinha uns pouquinho de batata lá, mas um pouquinho não é a quantidade, entendeu? Tem uma turma que é bem ligada assim, tem que pesar. Eu Eu acho sou que desse time aí, é também pesar, pesa tudo antes de se alimentar. pesa. Cara, Porque como é aí que é fica isso? uma coisa mais assertiva, né? Se for em medida caseira, por exemplo, vamos botar aqui uma travessa de arroz. Vamos botar 4 colheres de arroz. A minha colher de arroz pode ser diferente da tua, não pode? Pode. Vai acabar que eu vou ter menos caloria ou a tua pode ter mais caloria, entendeu? E o que está prescrito lá não foi perto nem do que eu coloquei, nem da tua, né? É assim, por exemplo, no meu caso, eu faço uma alimentação agora dessas marmitas que é Marmita fit? fit. Uhum. Eu estou precisando fazer esse tipo de alimentação, mas assim, não faço nenhum tipo de exercício. Por conta do tempo e, enfim, uma série de razões. E, mas eu consigo emagrecer de forma bem lenta, mas Sim, é só para eu sair dos exageros, né? Depois que eu vi alguns vídeos que me impactaram muito sobre o açúcar, sobre sim. o arroz, aí isso aí Calorias travou. vazias também é muito importante. Aí isso aí acabou comigo, porque eu acabei vendo exemplos reais de muita coisa. Aí eu cortei o açúcar, Uhum, café eu não tomo mais com açúcar. Enfim, uma série de coisas eu acabei cortando por conta desses sim, exemplos. A gente sabe que tem muito na internet, tem muita coisa interessante que você sim. consegue aproveitar, mas tem muita Mas também coisa, tem muita besteira, muita que não tem bobalhada nada a que ver. não tem nexo de nada, né? Principalmente essas dietas aí de blogueira aí que fica botando moda aí. E aí Isso aí é furada total. tá uma febre, né? Eles ditam as regras, aí fica Né? estranho demais isso. A pessoa não tem estudo nenhum para falar isso. Ela vai falar, Entendi. entendeu? Não, Sem conhecimento de furada. causa, acaba. Dieta de Pô, blogueira aí foge. porque às vezes ele tem um shape legal e acha que É, mas pode. aí, será que ele faz a dieta que ele passou? Pois é, ele não Ou deixa tem isso, algum né? profissional com ele? Claro que tem. Com certeza. Pois é, estranho. Mas enfim, a gente acaba se deparando com muita coisa na internet, por Uhum, isso tem que tomar esse cuidado. Na dúvida, procure um profissional que vai sim, poder te ajudar, com exatamente. certeza. Ó, deixa eu passar aqui o Instagram dele, é thiagoaguiar.nutri. Ele é um nutricionista, certo? Que tem com foco em emagrecimento, hipertrofia e suplementação. Vamos lá, eu ia te fazer a pergunta sobre essa questão de. Vamos lá. Comer mais nem sempre é o melhor termogênicos naturais e suplementares. Aí eu queria saber de ti como é que funciona essa Eu parte. não entendi é sobre termogênico, Isso, termogênico natural. isso. Vou dar uns exemplos aqui. Café, Ah, anti-inflamatório também, cúrcuma, gengibre, são esses. Naturais são esses. perfeito. Principal café, mas tem que ser sem açúcar. Café sem açúcar. Mas esses que são industrializados, que vem na cápsulazinha, é a mesma coisa, não? Tem o mesmo efeito? É melhor não? É melhor usar o É melhor o tradicional? tradicional, Na o dúvida, mais sempre raiz. onde É. na dúvida, o tradicional é a melhor solução, né? Vamos falar aqui um pouquinho sobre obesidade. É só questão de comer muito ou tem outros fatores Outros envolvidos? fatores, muitos outros fatores Por envolvidos. exemplo, Ansiedade, isso é verdade. desconta na comida. Por exemplo, na obesidade. Quando você cria resistência à insulina, você acaba criando resistência a outro hormônio que é o hormônio da saciedade também, que é o leptina. Ou seja, você está com deficiência disso. Quando você for comer, você vai comer, comer.
E quando você come por ansiedade, quando você come determinado alimento, no seu cérebro causa uma sensação de, eu tenho que comer aquele alimento e tal. Aí você vai lá porque sabe que naquele sentimento que você está no momento, se você comer, é tipo uma recompensa que solta no cérebro. Aí você vai lá, come, come, come e engorda. A gente sabe que a obesidade hoje é conhecido como uma doença. Inclusive hoje é a causa maior de morte por estilo de vida, morte prematura, e inclusive é maior do que tabagismo hoje. A obesidade é muito maior. Entendi. Anualmente acontecem muitos eventos na cidade que falam sobre o tema, não só presencial, mas também online. Como é que é a tua presença, assim, o teu nível de conhecimento quando você está buscando essas novidades, que a gente sabe que isso acontece com muita frequência. Sempre tem uma coisa diferente acontecendo no mercado. Um produto novo que foi lançado, ou de repente um exercício. Eu não sei, é mais ou menos. Sim. O meu conhecimento com a nutrição ele é muito pequeno e é por isso que a gente gosta tanto de trazer profissionais que já estão aí na jornada. Mas eu queria entender o seguinte. Esses eventos que acontecem na cidade, a gente sabe que, não só na cidade, mas de forma online também, a gente sabe que ajuda bastante. Como é o teu nível de conhecimento nesse sentido? Tu está sempre participando desses eventos? Não, o primeiro que eu tô participando, o primeiro evento que eu tô participando assim é esse. Entendi. Esse. Mas quando eu digo assim, os eventos, eventos sobre nutrição que acontecem, tem uns eventos anuais que acontecem na Sim, cidade que eu sempre participo, porque a gente tem que se atualizar, né? Eu também exatamente. gosto muito de ler, eu procuro Uhum. artigos científicos. Legal. E a gente sabe que muita coisa acontece muito rápido, né? Muita Sim, novidade com muita frequência. sim. E a gente tem que ficar sempre atento em tudo que está acontecendo. Para você que está acompanhando a gente, esse é o Perspectiva Podcast. Eu estou aqui com o Tiago Aguiar, ele é nutricionista com foco em emagrecimento, hipertrofia e suplementação. Se você tem alguma dúvida para ele, deixa aqui nos comentários que a gente repassa para ele, ele responde lá nas redes sociais. Tiago, vamos lá, eu queria conhecer um pouquinho sobre a tua presença digital nas redes sociais. Tu é ativo lá, tá sempre publicando Todo dia. materiais, sempre Todo tem um dia eu conteúdo posto diferente. algum Reels, algum carrossel com informações, alguma foto, um post sobre informativo. Todo dia tem. Todo dia tem, Inclusive eu tenho uns gravados ainda que eu nem postei ainda. tá sempre gerando conteúdo, né? Hoje já vai. E qual a importância que tu vê nessa questão Cara, de eu acho ter? que é muito importante para informar, porque a gente sabe que na internet tem muita informação boa, mas também tem muita coisa que não serve de nada. Então eu procuro sempre informar bem para ninguém estar cometendo nenhum erro e prejudicando sua saúde, né? Legal, importante. Isso é super válido. Essa questão de captação de novos pacientes, né? Você já deixou claro aqui que as pessoas que têm interesse de repente em ter um acompanhamento nutricional, né? Elas podem fazer contato contigo através do Instagram, Sim, né? Chego lá no Instagram e aí eles fazem contato contigo. Tem um atendimento direto contigo, ele te tem, chama lá e você combina, sim. você explica direitinho todo o Uhum, como processo. funciona. Uhum. E aí eu queria entender, além dessa essa parte de emagrecimento, hipertrofia e suplementação, claro que pode acontecer alguém que está buscando algo que está fora dessas três aqui. Claro que quando a gente fala sobre obesidade, está falando sobre emagrecimento, ou sempre é emagrecimento ou é outra coisa. Como é que funciona esse teu primeiro atendimento? Eu pergunto primeiro qual o objetivo da pessoa, ela vai me contar. Eu pergunto se já fez acompanhamento com nutricionista e a maioria, às vezes, nunca nem fez, entendeu? Aí eu já vejo ali o objetivo da pessoa. Se a pessoa for marcar a consulta, eu tenho um questionário que eu mando pré-consulta e lá eu vou conhecer tudo da pessoa. Se ela tem alguma, por exemplo, pressão alta, diabetes, ela vai colocar tudo lá e antes de consultar a pessoa, eu vou olhar. Aí quando eu chegar na consulta, eu já vou conhecer bem melhor o que aquela pessoa precisa. É assim. Perfeito. Então, aí, sobre essa questão de alimentação, saúde e alimentação, qual é a melhor forma de preparar um prato saudável? Vamos supor que Em ele casa em ou casa, em ele casa? está em casa, né? Digamos que ele quer fazer, que não é recomendado tentar fazer do seu próprio jeito. Mas algumas recomendações que você daria, como por exemplo essa questão de montar um prato equilibrado. O que que seria um prato equilibrado? Seria um prato completo de carboidrato, proteínas e gorduras. Desse jeito. Só que
Com que foco? Emagrecimento ou hipertrofia ou só um prato saudável? Prato saudável. O ideal. Salada, arroz, feijão, a proteína e uma fruta de sobremesa. Perfeito. Qual é a recomendação? É assim, de quanto tempo é recomendado uma alimentação? Basicamente assim, de 3 em 3 horas. Mas por quê? Não é obrigado você fazer isso. Mas por quê? Se você passar tanto, fizer um jejum tão prolongado, a facilidade de você extrapolar na próxima hora que você for comer aumenta. Se você for ficando alimentado, entendeu? Você controla mais isso. Você exclui Por exemplo, semana passada, um paciente meu, eu não tomei café, eu fui direto almoçar e eu ainda continuei com fome. Mas é porque ele pulou o café, entendeu? E aí, geralmente, quando isso acontece, a gente já sabe que É. E ele ainda fez pior, ele comeu o almoço e comeu outra coisa ainda, porque ele continuou com fome. e controlar isso é complicado É. demais. Vem cá, me diz uma coisa aqui. Os principais erros de uma alimentação que você vê no dia a dia. Aqui, você vê na alimentação. Às vezes você chega num restaurante e aí você vê alguns pratos de algumas pessoas assim, sem pretensão nenhuma. Você senta para se alimentar e você olha para o lado ali e vê o que é que de mais errado você Eu vê. acho que muita fritura e comer muita gordura de frango ou de carne é uma das piores coisas que eu vejo. E também a quantidade, né? Tem gente Sim, que mesmo exagera. bota um pratão lá. Só que comer bem não quer dizer que você tem que comer muito, né? Ah, É diferente. perfeito. O que é que você considera um veneno disfarçado quando o assunto é alimentação? Açúcar. Entendi. Considera o açúcar sendo. E por Açúcar. quê? Principalmente se for em bebida. Porque são calorias vazias. Você não tem muita percepção. Entendi. Qual é a sua opinião sobre a dietas restritivas? Como low Totalmente carb. contra. É, né? Totalmente contra. Mas me explica aí por quê. Como eu falei anteriormente, se você restringir demais, a pessoa não tem adesão. Ela desiste. Ela Tem- vai enjoar. Por exemplo, se for um atleta, aí é outra história. O atleta tem que fazer aquela dieta que está lá para ele competir. Agora, uma pessoa normal assim, que só quer ser saudável, não pode restringir. Entendi. De jeito nenhum. Porque tem, por exemplo, igual eu falei, tem o bolo de cenoura, tem o não sei o que que minha avó fazia quando pequena. É todo esse contexto. Você não Nossa. pode restringir. O que é que mais atrapalha um emagrecimento? Mesmo com dieta? O que mais atrapalha? Sua opinião? O que mais atrapalha, eu acho que não cumprir o que está prescrito. Ou tentar mudar do seu jeito. Você atrapalha demais, né? Uhum. Aí deve chegar muitos pacientes assim, ó, eu fiz tudo que você mandou, que o senhor mandou, mas eu falhei aqui. Ou tem também o pessoal é só hoje. É só hoje. Eu vou comer isso aqui só hoje. A semana que vem é só hoje. Entendi. Entendeu? Por que que algumas pessoas têm dificuldade em ganhar massa muscular? E questão do treino, porque tem que ser um treino com progressão de carga. Tem que dar estímulo ao músculo para ele crescer. E é a dieta também. Tem que estar bem ajustada na quantidade de proteínas para construir massa magra, né? Qual é o período mínimo, assim? Mínimo não, né? Que você deve seguir para, tipo, fazendo exercício. O que é que Para você, ter um resultado, para você enxergar um resultado, né, físico, assim? eu acho que assim, 6 meses, de 3 a 6 meses. Com que frequência? Acho que umas 5, 6 vezes por semana. Por semana? Sim. E quanto tempo? Uma hora? É praticamente uma hora. Uma hora Uma, tá bom. uma hora é o suficiente? Sim, o suficiente. 5 vezes por semana? 6 5 vezes por semana. meses você já consegue Ter uma enxergar? diferença, um resultado bem positivo. Interessante. Legal. Emagrecer sem exercício físico é possível? Sim, Né? mas o que vai mudar é a qualidade do emagrecimento. Tem que fazer o exercício. Entendi. Jejum intermitente funciona mesmo? Eu não gosto, odeio jejum. Né? Odeio. Mas por quê? Cara, porque eu acho. Tem um embasamento científico, os estudos, mas eu não acho correto a pessoa ficar sem comer várias horas. Eu não gosto. Entendi. Bom, para você que está acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast, meu convidado de hoje, ele é um nutricionista, o nome dele é Tiago Aguiar, certo? Você vai poder encontrar ele ali no Instagram, Tiago Aguiar
Nutri. Esse é o Instagram que você vai ter a oportunidade de conversar com ele. Ele tem uma presença digital ativa. Você vai ter a oportunidade de conhecer muita coisa, saber muita coisa e dar a mão de um profissional, para você não se aventurar e ficar sabendo de algumas informações por blogueiros que se aventuram em achar porque tem um shape legal e tal, aquela coisa toda, e acham que funcionou para ele, vai funcionar para outras pessoas. De fato, você tem que procurar um profissional para que você tenha essa orientação feita de fato por um profissional, porque nada melhor do que você estar embasado, né, com alguém que realmente conhece toda a jornada, tá certo? O Thiago Aguiar.nutri é lá no Instagram que você vai encontrar ele. Ele já passou pra gente aqui que ele tem uma presença digital bem ativa, tá? Vamos fazer aqui mais algumas perguntas para ele aqui para você conhecer um pouquinho da jornada dele no dia a dia. Certo? Vamos lá, Thiago. Como é que é o teu dia a dia? Hoje, claro, não vou nem perguntar, deve fazer exercício. Ainda É. vai pro racha, ainda de bola, não vai mais? Não. Futebol eu não tô jogando mais, eu jogo futevôlei agora. Tipo, Na minha casa tem uma quadra de futevôlei, a entendi. gente se reúne lá e joga até não aguentar mais. Ah, legal. Aí reúne a galera e Sim, a tal. galera, a gente se reúne lá, meus amigos de infância, A gente chega um joga cara lá. com um isopor, com um monte de cerveja, não, pra Cara, vocês lá se distraírem. Rapaz, vamos jogar aqui, vamos. quando tem algum churrasco marcado, até chega. Mas do nada, assim, o cara parece uma terça-feira. Não, só se for fim de Se semana. não, se não combinar, meu irmão, pode Não, faltar tem aqui. que ser combinado, assim, de surpresa. Não, não dá, né? Não. Plena terça-feira, amigo, É, cerveja aqui pra mim, não mal existe começou a isso. semana, já Não vai. começou a semana, pelo amor de Deus, tenha essa paciência. Pessoal, orientações aí do profissional, hein? Vamos lá. Beber água ajuda a controlar a fome? Cara, te ajuda a manter hidratado. Certo. Comer de 3 em 3 horas acelera o metabolismo? Não, Não acelera. não. A gente tá fazendo um ping-pong aqui com ele, gente. Algumas perguntas aqui. Pergunta e ele responde rapidinho aqui pra gente. Chocolate amargo. Não engorda? Engorda, dependendo da quantidade, tudo engorda. Tudo engorda Dependendo da dependendo da quantidade. quantidade, né? Pular o café da manhã faz mal? Faz. Mastigar devagar ajuda a emagrecer? Não, mas você tem que mastigar bem os alimentos. Mastigar bem os Sim. alimentos. Perfeito. Gente, são muitas perguntas aqui que a gente tem aqui para fazer pro Thiago, que está aqui com a gente. A gente está tendo a oportunidade de conhecer ele aqui e conhecer um pouquinho do que ele faz no dia a dia. Onde é que as pessoas te encontram, né? Quando é marcado contigo, quando é presencial? Como é que funciona? A Ele vai pessoa naquele vai link. lá no link, vai no WhatsApp, a gente combina tudo lá, agenda o horário. Chegou lá, eu tô já esperando no consultório, a gente faz, como eu falei antes, É questionário, tudo marcado pré-consulta. Eu direitinho. já tô, tá tudo pronto, só faz as medições, tira as circunferências corporais, adipometria, tem a balança de bioimpedância também. Depois a gente monta o plano alimentar, traça as estratégias, aí pronto. Aí é com o paciente, que a minha parte aí eu já fiz. Existe esse aí, de quanto tempo ele retorna quando ele. Eu Isso depende do costumo, plano que vocês sim, acordam, eu costumo pedir de 45 a 60 dias no para ele retorno dele. retornar. Sim. Entendi. Na sua grande maioria, quando você recebe uma paciente de retorno, assim, um índice, a grande maioria tem seguido as orientações à risca ou não? É muito difícil. Tem, É, né? tem, ainda bem, tem. Mas tem um que aqui e acolá dá uma escorregada, mas numa coisa assim que atrapalhe tanto. Mas dá uma escorregadinha de vez em quando. Entendi. Vamos lá, vamos aproveitar para tu agora citar para a gente aqui as redes sociais para as pessoas que querem conhecer o teu trabalho, certo? Conhecer um pouquinho, como eu falei aqui, você tem uma presença digital bem ativa. Eu acho que vale a pena você pontuar. Qual é o Instagram? Instagram é @thiagoaguiar.nutri. Perfeito. O telefone de contato é o mesmo que aparece lá Sim, na tá bio. lá, tem um link lá Da na bio. bio. Tem. Perfeito. Certo. E aí, lá é marcado através desse link para as pessoas conhecerem um pouquinho mais do teu trabalho. Tiago, eu queria que a gente aproveitasse esse momento também para que você pudesse deixar uma mensagem, porque o que acontece? A gente sabe que existem profissionais e profissionais. E aí, para a gente, é interessantíssimo que você deixe agora, aproveitando esse momento desse podcast, para deixar uma orientação para ele, né? Uma orientação para um cliente, para um paciente que está buscando, por exemplo, ele está buscando emagrecer. Qual é a orientação? Aí eu queria que você fizesse essa orientação de forma individual. Primeiro,
Um conselho que você daria para alguém que está querendo emagrecer. Depois alguém que quer, eu não sei exatamente o que seria, mas trabalhar a hipertrofia, né? E essa parte da suplementação. E aí, dessa vez, eu queria que você respondesse olhando para essa lente. Primeiro, respondendo, dando um conselho para quem precisa, um paciente que precisa emagrecer. O que é que você diria para ele? Em primeiro lugar, procurar um profissional. Não fazer as coisas sozinho. Essa é a primeira orientação, Sim. né? E para essa parte da hipertrofia? Hipertrofia é a mesma coisa também. Procurar o profissional. Sempre é a primeira coisa que você deve fazer. Entendi. Então, essa parte de suplementação, uma orientação também, Orientação de profissional. orientação de profissional é algo que vai ajudar bastante, né? Sim. Perfeito. Eu queria que você deixasse agora um conselho. A gente sabe que tem muitos profissionais que estão começando a jornada, quem está nos acompanhando, de repente são alguns profissionais, são algumas pessoas que se identificam com a profissão de nutrição. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem para essa pessoa que de repente tem vontade de ingressar na carreira da nutrição. Eu queria que você deixasse um conselho também para ela olhando para essa câmera. Ah, se você tem um interesse de começar nessa carreira de nutrição, vá em frente, porque você não vai se arrepender. Você vai ajudar muitas pessoas, vai salvar a vida de muitas pessoas. Perfeito. Esse é o Thiago Aguiar. E eu queria, para a gente finalizar aqui, eu queria que você dissesse o seguinte: tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar nesse episódio que não foi citado aqui? Hum, eu acho que em relação à obesidade, Perfeito. O que é que você gostaria de acrescentar em relação? porque acho que todo mundo tem conhecimento que tem muitas blogueiras também, obesas, que estão levando isso como se fosse uma coisa saudável, entendeu? E não é, porque a gente sabe que a obesidade é uma doença que traz outras doenças, hipertensão, problema no coração, diabetes. E isso é uma coisa que você tem que ter total cuidado. E fazer exercício físico, porque isso para sua qualidade de vida, isso vai até na sua, quando você for idoso, você vai sentir falta. Se você não fizer exercício físico, você vai sentir falta. Perfeito. É isso aí. Conselho dele. Tá aqui as orientações dadas pelo Thiago Aguiar, que participou com a gente aqui do Perspectiva Podcast. Thiago, eu quero agradecer demais a gentileza de você ter Eu que vindo aqui para agradeço. conversar com a gente, trazer essas orientações. É muito importante, né? Quando a gente tem um profissional dedicado que conhece muito bem, sabe muito bem o que está falando e passa essas orientações para as pessoas que acompanham, não só na parte de alimentação, mas na parte de orientação, de carreira. Isso aí também é fundamental para a gente e a gente quer agradecer demais a tua presença. Eu que agradeço. Perfeito. Bom, gente, então é isso. A gente esteve aqui com o Thiago, nutricionista, conversando com a gente aqui, trazendo um pouquinho da experiência dele, de todas essas informações você vai encontrar. Esse link vai estar disponível para vocês aí poderem ter a oportunidade de acompanhar e poder compartilhar também com outras pessoas, na intenção de você multiplicar, né? Orientar as pessoas. Eu sei que de repente você tem ou um amigo, um parente, ou um tio, uma avó que talvez, por exemplo. Poxa, ouvir essas orientações de um profissional realmente abre a mente, né? Você começa a pensar assim de forma diferente. Encaminha esse vídeo para ele, que eu tenho certeza que você vai estar ajudando ele a tomar uma decisão na vida, né? Vou tomar uma decisão quando o assunto é ter uma alimentação saudável também, tá certo? Thiago Aguiar participou aqui com a gente. Bom, e a gente fica por aqui agradecendo você mais uma vez por estar sempre nos apoiando, estar sempre aqui conversando com a gente, trocando experiências, fazendo tudo isso aqui acontecer. Meu muito obrigado e a gente volta num próximo episódio trazendo muito mais para você. Tchau.